Boa noite, tudo bem? Enfim, a gente pode considerar uma boa notícia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI por pacientes do novo coronavírus em São Paulo, no Grande São Paulo, que inclui o Grande ABC, baixou para 56,4%. Não sei se vocês se lembram, mas chegamos a um patamar aí bem durante, né, os primeiros casos aí de quase 90% de ocupação. Isso é muito bom, mas infelizmente não quer dizer que a pandemia acabou. Pelo contrário, a cidade de São Paulo tem registrado nos últimos dias aí um aumento bem contundente aí do número de mortos, tá? Então, os especialistas dizem que nós chegamos no platô, mas é um platô muito elevado, é um platô com mais de 1.000 mortos por dia, né, no Brasil. Então, a notícia é boa, por outro lado, não significa que é hora de deixar tudo para lá, sair, aglomerar, parar de usar máscara. É um sinal de alerta aí, continua. Estamos em sinal de alerta vermelho ainda para o contágio do novo coronavírus. Então, meu recado, meus queridos, é continuem se cuidando, tá bom? Vocês têm visto aí que vários hospitais de campanha abertos especialmente para o novo coronavírus estão sendo fechados já, não porque a pandemia acabou, mas porque os outros instrumentos de saúde estão conseguindo absorver o número de pacientes, né? Então, muito atenção a esses dados que vocês estão ouvindo, essas notícias que vocês estão ouvindo por aí, que não significa fim da pandemia, tá bom? Quem está comigo aí, boa noite! Sextou! O que vocês estão fazendo nessa sexta-feira? A previsão de mudança de tempo no fim de semana, este calor aí que não é nada típico de inverno, vai dar um rolezinho, vai dar lugar para o frio. Vocês gostam de frio? Lembrando que no frio o novo coronavírus se espalha mais, portanto, cuidado, assistam Netflix, comam a pipoca, fica em casa, tá bom? Curta o boletim, compartilhe, me dê boa noite aí, que eu quero falar com vocês, querida Renata Agnello ou Enelo, Renata? Eu falo tanto o seu nome, eu não sei se eu estou falando certo. Me corrija aí. Todo mundo que está online também, o Everly, o Sérgio. O que vocês estão fazendo nessa sexta-feira, 14 de agosto de 2020? Eu voltei de férias e já vou direto para o plantãozinho no fim de semana. Eu e o querido Nilton estaremos aí fechando o jornal no fim de semana, aí em Santo André. Faz parte, jornalismo é assim mesmo. Bom, na chamada aí do boletim eu também dei um resuminho sobre a testagem do novo coronavírus em São Caetano. Vai começar a testar a partir de pessoas que tenham a partir de 50 anos. É necessário ser morador da cidade, ok? Não pode ser qualquer um, mas quem tem a partir de 50 anos pode testar. São Caetano começou com a idade avançada, com categorias específicas de trabalhadores, e eles vêm diminuindo, isso quer dizer que eles estão testando sem parar, que é excelente. Mauá também está testando, está priorizando neste momento os trabalhadores de transportes, taxistas, motoristas de aplicativos, motoboys, todos esses estão sendo testados em Mauá, no teste do novo coronavírus. Você se encaixa? Você vai testar? Aliás, você já testou? O que deu resultado? Positivo? Negativo? Foi fácil testar ou não? Me contem. Hilton Rosa, boa noite. Mauá, Hilton, já falei então as informações importantes de Mauá para você, fique atento. Francisca Nobre, boa noite. Eu estou sem sair de casa desde 18 de março. Daqui 4 dias eu completar, deixa eu ver, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses exatamente, né, Francisca? Mas que bom, quer dizer que você está se cuidando e principalmente cuidando aí de quem você ama. Parabéns. Então vamos repercutir essa história aí da taxa de leitos de UTI, que foi para 56,4%. Essa informação foi dada hoje pelo vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, lembrando que o João Dória e a Bia Dória estão com a Covid-19. Então, eles estão isolados em quarentena em casa, segundo eles trabalhando, mas não podem ter contato com ninguém, tá? Então, ele disse isso. Ele informou também uma questão importante aí das contas da Sabesp de água. Ele vai prorrogar por pelo menos mais um mês, até 15 de setembro,
a suspensão da cobrança e o corte de água para cerca de 2,5 milhões de consumidores de baixa renda que não conseguiram pagar a conta de água durante a pandemia. Então, um alívio aí pelo menos de mais um mesinho, né? E as contas de energia altíssimas, a gente tem falado aí nos últimos dias da Enel, da Enel, como você preferir. Como é que está na sua casa? Contas abusivas ou não? Difícil. Olha lá, Célia Regina Francisco também sempre com a gente. Boa noite, muito obrigada. Compartilhem aí, gente, a live para que mais pessoas possam conversar comigo e conversar com vocês também. É importantíssimo, né? O que vocês acham dessa desativação dos hospitais de campanha? Do Pacaembu já foi, aqui de Mauá já foi. Na live de agora há pouco do José Auríquio Júnior, o prefeito de São Caetano, ele disse que o hospital de campanha lá também está prestes a ser desativado. É uma boa notícia, é uma notícia estranha. O que vocês consideram aí desativação de hospital de campanha? Voltando para São Caetano, então, eles disseram isso. Eles disseram que, apesar dessa baixa, né, taxa de ocupação das UTIs, ainda é essencial continuar as medidas de segurança, especialmente o distanciamento, tá, para que não volte o número de casos e os hospitais de campanha não vão dar mais conta, simplesmente porque não vai ter mais hospital de campanha. Já pensou? Em São Caetano, então, a partir de quarta-feira, quem tem acima de 50 anos vai poder testar, mas não pode chegar, tem que agendar primeiro, entra lá no site da prefeitura. A questão do Disque Coronavírus continua ativa na cidade, então o Disque Coronavírus é para quem tem algum sinal, algum sintoma de síndrome gripal ou do próprio coronavírus, que são, minha gente, cada um tem um jeito, tem gente que não tem nenhum, mas os principais relatos de sintoma é febre, coriza, tosse seca, falta de ar, perda de paladar, tá? Vocês aí que já tiveram a Covid-19, que tipo de sintomas vocês tiveram? Conta pra gente aí, para compartilhar para quem tá de olho nos sintomas, né? Para não fique também preocupado à toa. Aqui em São Caetano do Sul, além de não poder pagar as contas de água, aumentou? Célia, na verdade não. A gente está falando sobre governo de São Paulo, ele deixou mais um mês aí quem tem baixa renda não precisar pagar as contas de água, tá? São Caetano não aumentou a conta de água, você misturou aí os assuntos. Na verdade, o que tem sido reclamado são as contas de luz, que teriam, muitos consumidores estão relatando que as contas de luz dobraram e muitas vezes triplicaram, tá? Então, é conta de luz aí o problema neste momento. Em São Caetano ainda, muito importante o recado do prefeito, que agora eles vão voltar às consultas eletivas, aí as consultas de agenda de acompanhamento médico, de médicos da família, né? Então, quem tem consulta marcada na rede pública vai poder agora passar novamente pelo médico, claro, com toda a atenção e priorizando a higiene, né? Porque nesses lugares tem muita gente, então cuidado aí. Mas não deixe de ir na consulta também, gente, muito importante. É uma vaguinha aí essencial que você pode descobrir alguma doença que você deixou para lá durante a pandemia, né? Muita gente deixou de ir no médico por medo e acabou não descobrindo alguma doença ou não acompanhando as doenças pré-existentes. Então é importante voltar. Eu já falei do hospital de campanha, que é um planejamento para fechar, tá? O hospital de campanha. Se isso acontecer, ele volta para a Universidade de São Caetano, a USCS, e vai ser reativado como hospital de ensino, que é o que ele foi feito. São Caetano também vai fazer nesse fim de semana mais um inquérito epidemiológico. É uma pesquisa que é realizada com as pessoas, eles vão visitar 860 domicílios para saber como é que foi, como é que está sendo a quarentena, se a pessoa pegou ou não o Covid, se perdeu alguém para a Covid-19. Então, é mais do que um boletim, é um inquérito, é uma coisa mais completa para que as cidades possam ter isso em mãos para preparar a flexibilização e como vai ser por diante. Falando sobre volta às aulas, né? São Caetano é uma das cidades ainda que não se pronunciou se as aulas voltam este ano ou em 2021. Lembrando que, segundo o consórcio intermunicipal, as aulas das escolas públicas e das aulas particulares foi acordado com as 7 cidades que elas só vão voltar quando uma voltar, tá? Então não vai ter escola pública voltando antes de escola particular no Grande ABC. Porém, as 7 cidades se dividiram aí e Santo André, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá já decidiram que as aulas só voltam ano que vem.
Diadema, São Caetano e São Bernardo ainda não. Eles prometeram anunciar essa decisão pelo menos até o dia 30 de setembro. Então, tem mais de um mês aí para os prefeitos de São Bernardo, São Caetano e Diadema anunciarem se as aulas nas cidades voltam esse ano, ok? Mauá, então, quem está aí, ó, representante de Mauá seguindo a gente, Wilton Rosa. Hoje a gente publicou uma notícia aí que o Ministério de Contas, né, que é um órgão vinculado ao Tribunal de Contas do Estado, ele apontou irregularidades na compra de luvas cirúrgicas por parte da Prefeitura de Mauá durante a pandemia. Então, segundo o MPC, o governo adquiriu itens acima da quantidade que foi necessária para a prestação de serviços e também escolheu a empresa que não forneceu o menor valor unitário de equipamentos de proteção individual. A gestão socialista nega qualquer ilegalidade, mas está rolando investigação, ok? Então, Mauá, infelizmente, como sempre, dando notícias complicadas aí da cidade, além do povo sofrer por falta de atendimento, de recursos, Mauá ainda tem que passar por isso de irregularidades, investigações. Vamos torcer para que não seja nada comprovado, não é? Mas, enfim. Mauá dá muita dor de cabeça aí pro seu mauaense. Então, falando sobre a testagem, né, contra a Covid em Mauá, começou ontem a testagem rápida na cidade e ontem foram testados os taxistas, de 150 que fizeram o teste, 77 compareceram, 150 foram chamados, 77 foram ao local e 5 foram diagnosticados com o novo coronavírus. Muito provavelmente esses 5 sem sintoma algum. Vocês estão vendo aí os times de futebol, tem time que 9, 10 são testados positivos. É impressionante porque as pessoas não sentem nada. Aí que mora o perigo. Não sente nada, vai jogar futebol, vai trabalhar, passa o vírus para as outras pessoas. Esse é o comportamento do novo coronavírus, para você ainda que não sabe. E aí eles mandaram, o Mauá também deu um calendário aqui da testagem das próximas categorias, né? Na segunda-feira vão ser os motoristas de aplicativo de carona, e só que com esquemas de placa, tá? Então, na segunda, dia 17, começa quem tem placas finais 1 e 2, na terça 3 e 4, quarta 5 e 6, quinta 7 e 8 e sexta 9 e 0. Você que é motorista de aplicativo em Mauá, fique atento, você vai poder ser testado para o novo coronavírus, seguindo essa agenda de placas aí, tá? Que está disponível no Facebook da Prefeitura, no site, tudo certinho. Números de mortos no Brasil, em São Paulo e no grande ABC do novo coronavírus. Brasil, foram 1.060 mortes em 24 horas, tá? Eu acho que nesses 104 boletins aqui do novo coronavírus, eu nunca anunciei o número de mortes menos de 1.000, pelo menos nos últimos tempos aí, né? Então, a taxa continua grande, tá, gente? É uma falsa impressão de que a pandemia está estável. Cuidado. Ao todo, nós chegamos aos 106.523 casos. 106.523 brasileiros perderam a vida por conta da doença e as suas famílias, entes queridos, amigos, né? No Brasil, são 50.644 casos nas últimas 24 horas e confirmados são 3.275.520. 3 milhões de brasileiros pegaram o novo coronavírus. Em São Paulo, foi registrado um aumento de mortes em 19%, tá? Então, esse papo aí hoje do vice-governador de que a taxa da UTI caiu, pode ser até que tenha caído. Isso não significa que deixou de morrer pessoas, tá? Então, é bem diferente aí os dados. As pessoas continuam se infectando e morrendo, e isso aí os números mostram, ok? Então, são 26.613 mortos em São Paulo, 686.122 casos. Grande ABC, minha gente, grande ABC. 1.941 mortos, 1.941 mortos. Daqui a pouco, 2.000 aí.
foram 24 nas últimas 24 horas, 48.899 casos, com 452 em 24 horas. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui comigo. Gosto quando vocês participam, viu, gente? Não me sinto sozinha aqui em isolamento social. Carleide Maria Conceição, bem-vinda, boa noite. Ela é de Mauá. Pois é, Carleide, o que você acha da gestão? Aí, não estou falando da parte política, mas essas notícias que a gente sempre dá aí de superfaturamento, corrupção, envolvendo também saúde, né? Que é um tema super complicado. Não é fácil para uma OenSe, não é, Carleide? Grande abraço para você também. Deixa eu ler aqui outro comentário. Olha, Josué Silva, boa noite. Volto às aulas em 2021, que mês? E o retorno das aulas quando a vacina for eficaz? Josué Silva, ninguém sabe. Na verdade, os prefeitos, governadores e presidentes não sabem quando essas aulas vão poder voltar. É tudo questão de testar. Então, o estado de São Paulo já anunciou que as aulas, assim, na cidade de São Paulo, ok? Vão voltar em outubro. Grande ABC, 4 cidades só em 2021, mas eles não disseram qual mês, tá? E como vai ser essas crianças que não estudaram, crianças e adolescentes que não estudaram, e pessoal da faculdade, como é que vai ser retomado esses estudos? Como é que vai ser relembrado o conteúdo? Se esse ano foi perdido, né, na parte de educação? Enfim, então tem muitas coisas a se comentar aí. O que todos batem na tecla, Josué, é que essas aulas só vão voltar se tiver uma mínima segurança, tá? Mínima segurança. Alguns lugares optaram por voltar uma turma, dividir as turmas. Então, uma turma vai na aula de segunda, quarta e sexta, outra turma de terça, quinta e sábado. Tem escolas que optaram por voltar todo mundo, mas é bem complicado. Então, o que está acontecendo é que eles estão analisando como é que está sendo essa volta, inclusive em outros lugares do mundo, né? Como é que está sendo, se está sendo em segurança. E aí é isso. Então, assim, não existe uma resposta para você em que mês de 2021 isso vai acontecer e nem se vai acontecer em 2021, pelo menos no começo do ano. Porque todas as expectativas da vacina fazer efeito é só no comecinho do ano. E isso demora um pouquinho para você vacinar o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, gente, tem que tomar essa vacina. Então, até as pessoas se vacinarem, até a vacina se mostrar eficaz, demora um tempinho. Então, infelizmente, a gente não tem uma data específica. O que eu sugiro é que você acompanhe a programação da sua cidade para saber o que cada prefeito está decidindo. As prefeituras, em relação a isso, têm autonomia para decidir a volta ou não das aulas. Então, cada prefeito está anunciando aí as suas medidas, tá? E nós aqui, claro, acompanhando e registrando tudo para vocês. Mais uma vez, eu pergunto se vocês quiserem dados específicos da sua cidade, de número de infectados, mortes e casos, me pergunta, não vou conseguir falar das 7 cidades. Quem tiver aí e quiser saber da sua, é só falar um oi, Marcela, fala a minha cidade, tá bom? Adriana Marcondes, boa noite. Gostaria de saber se o prefeito Paulo Serra não vai fazer o teste rápido em toda a população de Santo André, e se não for, por que isso? Já estou sabendo de termos de... Adriana Marcondes, né? Santo André, ela preferiu dividir em categorias, então já testou comerciantes de várias áreas, inclusive jornalistas, a gente do Diário foi, porque é da área de comunicação, mas não está fazendo como São Caetano, que está testando por idade, tá? Já testaram os idosos. Então, o que eu recomendo também, Adriana, é você entrar no site da Prefeitura de Santo André e ver em que categoria agora estão sendo testados, tá? Não abriu mesmo para total população e nenhuma cidade conseguiu fazer isso por enquanto. Aos poucos, o número de testes estão ficando os mais disponíveis, né? Que no começo, vocês lembram que era difícil conseguir achar? Enfim, então, aos poucos, os prefeitos estão conseguindo resolver essa questão da falta de testes, mas realmente em nenhuma cidade do Grande ABC, pelo menos, toda a população foi testada, e claro, nenhuma cidade do mundo, eu acredito que só lá para fora também não dá, né, gente? Imagina, por exemplo, na China, são milhões e milhões de habitantes, não dá para testar todo mundo. Então, Adriana, fique atenta aí, você se encaixa em alguma categoria de trabalho de Santo André e idade. Idade lá, só pessoas mais idosas, tá?
Mas lembrando ontem que eu dei a notícia aqui, gente, que os planos de saúde, eles estão cobrindo a testagem do novo coronavírus, tá? Foi obrigado por lei, os planos de saúde, eu não sei se é o seu caso, Adriana, se você tem plano, estão obrigados a fazerem o teste da Covid-19, claro, com algumas condições específicas. É preciso ter uma receita médica, né? Um médico recomendando que se faça o exame e a pessoa ter sintomas, não é simplesmente chegar lá e querer fazer o teste, tá bom? Eliana Barros, boa noite, bem-vinda, Eliana, obrigada pela companhia. Eu separei algumas pesquisas bem interessantes aqui para vocês hoje para a gente discutir como é que está sendo essa volta, esse novo normal, né? Ontem eu perguntei para vocês o que vocês tinham de saudade, o que vocês gostariam de fazer se não tivesse a pandemia, o que vocês mais sentem falta. Muita gente está com vontade de viajar, né? Que ficou pendente aí a viagem, inclusive está se preparando para tal. 66% de uns clientes da Decolar, que fez essa pesquisa, tinha uma viagem marcada para este ano, de 2020. Eu era uma. Deste total, 27 ainda não tomaram a decisão de viajar, outros 27 cancelaram, que foi o meu caso, e 20% seguem com a viagem confirmada. 12% remarcaram para uma outra data. O estudo revelou também que 23% das pessoas ainda não programaram uma viagem, mas querem fazer isso já ainda este ano, em 2020. Você viajaria em 2020 ainda? E para que lugar? Com segurança? Tranquilo ou não? Dá para dar aquela arriscada de dar um pulo no Nordeste? Porque fora do Brasil, gente, não estão aceitando brasileiros, tá? Eu ia para a Itália este ano, estava me programando, mas eu nem tentei, porque brasileiros não estão sendo bem-vindos por lá na Europa. Então não tá fácil assim, não, a brincadeira, gente. E não é brincadeira, tô brincando. A outra pesquisa é o seguinte, também muito interessante. Apenas 24%, tá? 24 dos entrevistados se sentem confiantes para frequentar bares e restaurantes agora, nesse pós-pandemia. Lembrando que esses estabelecimentos já abriram as portas, estão funcionando com todas as regras, com menos capacidade, mas estão funcionando. Então, 24% dos entrevistados não têm coragem de frequentar, viu, gente? Desculpa, é o contrário. 24% das pessoas apenas se sentem confortáveis para ir para os bares e restaurantes neste momento, tá? O resto prefere ficar em casa. E dados do Instituto de Pesquisa Ribot mostram que 58% só vão a restaurantes se for garantido que não vai ter mesa perto, que não vai ter aglomeração. Então, as pessoas estão pensando bastante antes de sair, antes de ir para um jantar. Às vezes você quer fazer um jantar especial, né? Tem alguma data importante para comemorar, pouca gente, 2 ou 3 pessoas. Essas pessoas estão ligando para os estabelecimentos e estão tendo a garantia de que não vai ter aglomeração. Só assim elas estão indo, tá? E você? Bares, restaurantes e viagens vão fazer esse ano ainda, nas próximas semanas, ou preferem se resguardar? O que vocês acham? Quem está comigo aí, me respondam, por favor. Eu gosto quando vocês conversam, porque a gente pode discutir assuntos que nem estavam na pauta. Rende, né? O boletim não rende de uma forma importante. Como eu já venho fazendo aí, além do boletim coronavírus, vocês que estão comigo aí também vão saber notícias do grande ABC de outras áreas, tá? Deixa eu ler aqui, Eliana Barros, não temos segurança, tudo muito incerto, sem coragem, vamos continuar nos cuidando. Eliana, então, vai continuar fazendo a comidinha caseira em casa. Não é, Eliana? Muito bem. Hoje, o que aconteceu no grande ABC? Vou dar algumas notícias aí. Santo André, minha gente, a partir de hoje, desta sexta-feira, quem mora na cidade vai poder usar um aplicativo de defesa do consumidor. É disponível para os sistemas Android e iOS, chama Procon Santo André. Vai receber reclamações, óbvio, e tirar dúvidas também sobre esse sentido do direito do consumidor. Para fazer o acesso, tem que acessar um endereçozinho que a gente colocou aqui no Facebook, também está no nosso site. Não precisa fazer download, é só clicar lá e fazer a sua reclamação. Então, quem aí precisa reclamar de alguma coisa,
Procon Santo André tem um aplicativo especial só para isso. Santo André também fez outro golaço hoje, disponibilizou um site www.santoandré.sp.gov.br/GCZ. GCZ significa Gerência de Controle de Zoonoses, tá? Por causa da pandemia, as feirinhas de adoção de pets ficaram de lado. Então, muitos foram se acumulando lá, esperando novos lares, novas famílias. E agora a Prefeitura de Santo André disponibilizou esse site para as pessoas entrarem lá e verem os bichinhos que querem adotar, claro, com muita responsabilidade, né, gente? Não é simplesmente entrar lá e querer o bichinho pronto, mas é um canal muito importante aí para quem quer chegar e achar o seu novo melhor amigo ou amiga. Eu tenho a minha, a Gilda Vira-Lata. Tem até Instagram, viu, gente? @Gilda_Lata. Segue ela lá. Melhor coisa que eu fiz na vida, uma vira-lata caramelo. Tem muitos esperando por você lá no site da prefeitura também. Célia Regina Francisco, resguardo. Então, não vi ninguém falando aqui que tem coragem de sair para bares e restaurantes ou viajar, hein? Vocês estão aí bem conscientes por enquanto. Que bom, pelo menos vocês que entram aqui, né? Quem não entra aqui talvez não tenha nem a coragem de falar o que está fazendo. Não sei, não sei. Liana Barros, certíssima. A Renata também prefere esperar, não se sente segura. Tá vendo só? E falando em pets ainda em Santo André, o Parque Regional da Criança em Santo André hoje ganhou também um pet park, tá? Parque Central tem e o Parque Regional da Criança agora também tem um pet park. Lembrando que tudo isso, gente, só depois da quarentena, tá bom? Tá sendo inaugurado porque tem prazo e tal, mas só depois da quarentena pode visitar. No domingo agora vai rolar uma caminhada em Diadema do bloco carnavalesco Fulanas e Fulanos sobre alertar sobre a violência contra a mulher, que aumentou muito durante a pandemia, a quarentena, né? Então é um assunto bem difícil. Segundo os organizadores, apenas 30 pessoas vão participar, vão manter o distanciamento físico, tá? Com todas as proteções possíveis, mas para falar de um assunto extremamente importante, que é a luta contra a violência da mulher, tá? Essa ação faz parte do Agosto Lilás, que é o mês dedicado a esse tema. Vai começar às 13 horas, à 1 hora da tarde, no domingo, dia 16. Vai sair da Praça da Moça, em Diadema, vai passar pela Rua Graciosa, Avenida 7 de Setembro, Rua Amélia Eugênia, Avenida Antônio Piranga, encerrando as atividades na Praça Castelo Branco. Então, um assunto que não pode ser deixado de lado, é preciso falar sobre ele também, tá bom? Violência contra a mulher. Adriana Marcondes, você há de convir que se serão testados por categoria, quando terminar uma categoria e começar a outra, quem vai dar certeza que a categoria já testada não vai pegar a doença? Boa pergunta. Sabemos que pode pegar o Covid, sim, inclusive já sabemos que teve pessoas que pegaram pela segunda vez, sim. Então, este método, prefeito, não seria ineficaz, deixando a mercê a população, sabendo que este método já provou ser ineficaz. Olha, Adriana, é bem complicado mesmo testar pessoas, é um vírus muito sorrateiro, então você tem toda a razão. Quem testou negativo, depois de 15 dias pode ter testado positivo, e quem pegou o coronavírus uma vez, sim, está pegando novamente, sem contar nas consequências de quem se curou da doença, né? Porque se curou, mas algumas pessoas estão com consequências de paralisação motora, consequências neurais, então é muito complicado. Mas, Adriana, todas as cidades estão fazendo isso, não só Santo André. Mesmo São Caetano, que está testando por idade, por região, vale o mesmo princípio, né? Testou uma turma, depois de 15 dias essa turma pode ter tido coronavírus. O certo, na minha opinião, Adriana, é a pessoa ter os sintomas e ir num primeiro equipamento de saúde, numa emergência, e receber o teste. Esse é o ideal, né? Mas muitos leitores e leitoras nossas têm reclamado que têm tentado na rede pública fazer o teste e não conseguem. Na minha opinião, já que você perguntou, a forma mais eficaz é testar as pessoas que têm os sintomas da forma mais rápida possível. Porque tem gente que já fez o teste, além de tudo, e ainda não recebeu o resultado. Já se curou e ainda não recebeu o resultado, né? Então, sim, concordo com você. É importante testes e mais testes. Esses testes por categoria e idade servem mais, Adriana, via de regra e sendo clara, para as prefeituras terem um estudo epidemiológico, para elas saberem em que região
ou em que categoria as pessoas estão testando mais positivo, tá? Ela não é uma eficácia muito individual de cada caso. O individual de cada caso é a pessoa ter a chance de ser testada quando apresentar os sintomas. O que os médicos recomendam, inclusive na live agora do José Auríquio com a Regina Maura, né, que é a médica secretária de saúde, ela disse que só pode fazer esse teste se a pessoa tem os sintomas, ou, por exemplo, eu fui, sei lá, encontrei alguém na minha família e dias depois eu descobri que a pessoa tinha Covid-19. Segundo ela, o que você tem que fazer é o seguinte: observar. Tem pessoas que não têm sintoma algum durante toda a doença. Você teve contato com alguém, não conseguiu fazer o teste, nem pense, se isole imediatamente, tá? Se isole imediatamente, mesmo se você não for confirmada para o novo coronavírus. A pessoa que teve a doença, que você se aproximou, inclusive, pode ter tomado todas as medidas de segurança e não ter passado o vírus. Mas é essencial que quem teve contato, sim, fique reservado, tá? Mesmo sabendo que não tem sintoma nem que foi testado. O certo é isso. Se você conseguir fazer o teste, melhor ainda, porque aí você vai ter a certeza que você está com coronavírus e vai se manter isolado mesmo. Mas a ideia é que se mantenha isolado mesmo sem o teste, tá? Então é bem complicado esse assunto, Adriana. Eu achei bem legal, né, o que você colocou aí para a gente pensar, refletir e para todos os governantes também refletirem aí sobre a testagem, que a gente chama de testagem em massa, mas na verdade não tem nada de massa, né? São testagens aleatórias e em grupos de pessoas, mais para a questão de você ter um controle, um estudo maior sobre o que está acontecendo na cidade. Tá bom, Adriana? Espero ter respondido as suas perguntas. Muito obrigada pelo participar aí. Gente, é isso aí. A gente já deu nossos 32 minutos de live aí. Eu falo bastante, tentar me controlar. Todos esses boletins estão todas as nossas redes sociais. Confiram. Não esqueçam de acompanhar nosso site, nosso jornal impresso, né? Querido jornal impresso, não deixem ele morrer, pelo amor de Deus. Faço esse apelo aqui nessa sexta-feira. Regiane Ferretti, chegou, tô saindo. Obrigada por participarem, viu? Agradeço mesmo a companhia, é bem interessante esse bate-papo aqui com a gente. E é isso, tá bom? Ó, vamos ler antes de terminar mais uma consideração da Adriana aqui, muito inteligente. Mas o prefeito não poderia fazer a diferença em seu estado? Ele pode ir contra o fluxo e fazer qual a dificuldade do prefeito fazer isso? É verdade, Adriana, podem fazer a diferença. Eu cito, por exemplo, São Caetano, que está fazendo aquele Disque Corona, que deu muito sucesso, né? Deu muito certo. Desde o início da pandemia, em São Caetano, se você tem os sintomas, você liga para o Disque Corona, você relata o que você está sentindo, a pessoa, né, os estudantes da universidade vão lá, recolhem o seu material e te trazem o resultado do exame. Esse é o certo, né? Foi o que eu te falei, é quando você sentir o sintoma, ser testado imediatamente. Não sei de que, se você é de Santo André, né? Você está falando de Santo André? Santo André está um pouquinho mais espaço, mas é isso, não tem muito jeito. A gente tem que torcer aí para não ter os sintomas e ser testado o máximo que a gente conseguir, tentar entrar em alguma categoria aí que o teste está sendo de graça, ou apelar pelo nosso plano de saúde ou particular, né? Neste começo é isso, infelizmente. Tá bom? Obrigada, gente, pelas considerações. Boa noite para vocês e eu volto na segunda. Tchau!